Jó, capítulo 1. Havia um homem chamado Jó, que morava na região de Uz. Era um homem muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e era muito rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e empregados a perder de vista. De fato, era o homem mais importante de todo o Oriente. Seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as 3 irmãs para celebrarem junto. Depois das festas, Jó se levantava bem cedo e entregava uma oferta de sacrifício em favor de cada um de seus filhos, pois pensava: pode ser que um deles tenha pecado, desprezando Deus em seu coração. Jó entregava sacrifícios constantemente, no caso de um de seus filhos ter cometido pecado. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte, para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Satanás retrucou: então o senhor acha que Jó é assim, por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O senhor o mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família, a sua riqueza, e ainda abençoa tudo o que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Mas o que aconteceria se tirasse tudo o que ele tem? Com certeza, ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno respondeu: muito bem, então veremos. Vá em frente. Faça o que quiser com tudo o que ele tem. Só não o machuque. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Algum tempo depois, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em mais uma de suas festas, um mensageiro veio correndo a Jó dizer: os bois estavam arando a terra e os burros pastando no campo perto de nós, quando os sabeus atacaram. Roubaram os animais e mataram todos os trabalhadores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. O homem ainda estava falando, quando outro mensageiro chegou e disse: raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Ele ainda não havia acabado de falar, quando outro mensageiro chegou com a notícia: 3 grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou: seus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho, quando um furacão veio do deserto e destruiu a casa toda. Os jovens foram atingidos e morreram. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Jó se levantou, rasgou a própria roupa, rapou a cabeça e se jogou no chão. Ali, prostrado, louvou a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu retornarei ao seio da terra. O Eterno dá, o Eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou, nem culpou Deus de nada. Jó, capítulo 2. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás também apareceu. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: e você, por onde andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte, para ver como estavam as coisas na terra.
O Eterno disse também a Satanás: Você notou o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele, existe. Homem honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Como ele é íntegro. Você até tentou destruí-lo, mas não deu certo. Satanás respondeu: Um homem faria qualquer coisa para salvar a própria vida. Então o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza, ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno disse: Muito bem, então veremos. Vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção. Não tire a vida dele. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas, sentado no meio de cinzas. Então sua mulher disse: E você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez! Mas ele respondeu: Você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Quando 3 dos amigos de Jó souberam de seu sofrimento, saíram de suas casas. Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, e juntos foram consolar e confortar Jó. Quando o viram, mal puderam acreditar no que viam. Seu amigo estava irreconhecível. Eles choraram de tristeza, rasgaram a própria roupa e jogaram terra sobre a cabeça para demonstrar sua dor. Depois, sentaram-se com ele no chão. Ficaram 7 dias e 7 noites sentados ali, sem dizer uma palavra, pois viam que o sofrimento do amigo era demais. Jó, capítulo 3. Finalmente Jó quebrou o silêncio. Em voz alta, amaldiçoou a si mesmo. Apaguem o dia em que nasci. Esqueçam a noite em que fui concebido. Que aquele dia seja transformado em trevas e que Deus lá em cima esqueça o que aconteceu. Apaguem-no dos livros. Que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento. Seja envolto pela neblina e engolido pela noite. Que as trevas dominem a noite em que fui concebido. Risquem-na do calendário e que nunca mais seja contada como qualquer outro dia. Que aquela noite seja reduzida a nada. Que nenhum grito de alegria daquela noite jamais seja ouvido. Que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia. Que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã. Que suas estrelas da manhã percam o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem. Que nunca mais vejam a luz do amanhecer, porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe, que eu vivesse esta vida cheia de aflições. Porque não morri ao nascer, expirando ao sair do ventre materno. Porque havia braços para me embalar e seios para me alimentar. Eu poderia agora descansar em paz, dormir para sempre sem sentir dores, ao lado de reis e autoridades em ruínas, ou ainda com poderosos, cheios de ouro e prata. Por que não fui enterrado assim que nasci, como um bebê abortado que nunca viu a luz? Lá, o perverso não incomoda mais e os cansados têm enfim o merecido descanso. Lá os prisioneiros dormem tranquilos, não acordam mais com o barulho dos guardas. Ricos e pobres, simples e poderosos estão ali,
e os escravos estão livres dos seus senhores. Porque Deus se importa em dar luz ao miserável. Porque deixa viver uma pessoa cheia de amargura. Os que desejam desesperadamente a morte não conseguem. Os que a procuram mais que o maior tesouro do mundo, que consideram o dia de sua morte o dia mais feliz da vida. Qual o sentido da vida quando ela já não faz mais sentido? Porque Deus permite que vivamos. Se fechou todas as saídas. Em vez de comida, só me vêm lágrimas. Em vez de água para beber, servem-me gemidos de angústia. O pior dos meus medos tornou-se realidade. O que eu mais temia aconteceu. Meu repouso é perturbado e minha paz está destruída. Nenhum descanso me restou. A morte invadiu a vida. Jó, capítulo 4. Então Elifaz de Temã respondeu: Você se importaria se eu dissesse algo? Em tais circunstâncias é difícil ficar calado. Você mesmo fez isso muitas vezes. Disse palavras que esclareceram e animaram os que estavam a ponto de desistir. Suas palavras deram firmeza aos que cambaleavam e nova esperança a quem estava à beira de um colapso. Mas agora que é com você, fica desanimado. Quando você é atingido, fica aflito. Sua vida devota não deveria dar confiança a você? Sua vida exemplar não deveria dar esperança a você? Pare e pense. Algum inocente de verdade já acabou em desgraça? Ou alguém realmente íntegro se perdeu no final? Pois vejo que aqueles que cultivam o mal e semeiam a desgraça colhem exatamente isso. Um sopro de Deus e eles caem. Uma rajada de sua ira e não sobra nada deles. Até o poderoso leão, rei dos animais, que tem um rugido apavorante, é inútil sem dentes. Pois sem dentes ficam sem presa, e os filhotes vão ter de lutar pela própria subsistência. Uma palavra veio a mim em segredo, como um sussurro chegou aos meus ouvidos. Veio certa noite num sonho assustador, depois que caí em sono profundo. O medo e o terror me encararam. Estremeci da cabeça aos pés, e o temor me dominou. Um espírito estava ali e fez arrepiar os meus cabelos. Não sei descrever o que apareceu ali. Era um vulto diante de mim, e em meio ao silêncio uma voz abafada ouvi. Como um mero mortal poderia ser mais justo que Deus? Como o homem pode ser mais puro que seu Criador? Porque se Deus não confiou nem mesmo em seus servos, nem mesmo aplaudiu seus anjos, quanto mais em seres feitos de barro, mais frágeis que uma traça, que vive hoje e desaparece amanhã, e ninguém percebe, pois some sem deixar rastro. Assim como quando as estacas da tenda são serradas, a tenda desmorona. Morremos e não somos mais sábios por ter vivido. Jó, capítulo 5. Peça ajuda, Jó. Se acha que alguém responderá. A qual dos santos anjos você recorrerá? O ressentimento do insensato é o que o mata. A ira invejosa do inconsequente é o que o desgraça. Eu mesmo vi o irresponsável que lançou alicerces e de repente sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos estão do lado de fora, no frio, maltratados e explorados, e não há ninguém para defendê-los. Famintos moradores de rua saqueiam suas colheitas. Esvaziam o campo, levando até os espinhos, insatisfeitos com o que têm. Não culpe a sorte quando as coisas vão mal. A desgraça não vem do nada. Os mortais nascem para a desgraça, tão certo quanto as faíscas voam para cima. Se eu fosse você, correria para Deus e me atiraria em seus braços de misericórdia, pois Ele é grandioso e seus feitos são inefáveis. Não há limite para os seus milagres.
Ele dá chuva sobre a vasta terra, envia água que rega os campos. Ele levanta o humilde, dá segurança ao aflito. Ele desfaz os planos do astuto que não alcança o resultado pretendido. Ele apanha o espertinho em sua própria trama. Seus planos são varridos como lixo. Fica desorientado como se fosse lançado na escuridão. Não enxerga nem para pôr um pé na frente do outro. Mas Deus salva o oprimido das conspirações de morte e do punho de ferro. Assim o pobre tem esperança, enquanto a injustiça é completamente destruída. Como é abençoado aquele que Deus corrige. Preste atenção. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É verdade, ele fere, mas também cuida da ferida. Ele fere, mas sua mão também traz cura. Ele o livra de um desastre atrás do outro. Não importa a calamidade, o mal não alcançará você. Na calamidade, não permitirá que a fome o atinja. Na guerra, não será traspassado pela espada. Você será protegido dos comentários maldosos e viverá sem medo diante da catástrofe. Você não se preocupará com o desastre, nem com a fome, e andará sem medo no meio de animais selvagens. Você se dará bem com pedras e montanhas, e os animais selvagens se tornarão bons amigos. Você saberá que seu lugar na terra é seguro. Olhará para seus bens e não achará falta de nada. Você verá seus filhos crescerem e se tornarem numerosos. Terá uma linda família que crescerá como a grama do campo. Você terá vida longa e será como o grão dourado que é colhido no tempo devido. Assim são as coisas, provado e comprovado. Por isso ouça, para o seu bem, siga o meu conselho. Jó, capítulo 6. Jó respondeu: Se minha aflição pudesse ser pesada, se pudesse empilhar toda a carga de amargura, seria mais pesada que toda a areia do mar. Não é de espantar que eu esteja berrando como um animal que vai para o abate. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e tive de suportar todo o veneno. Ele despejou tudo em cima de mim. Jumentos zurram e vacas mugem quando ficam sem pastagem. Por isso não espere que eu fique quieto. Você vê o que Deus fez comigo? O sofrimento é tanto que não consigo comer nada. Perdi o apetite. Meu estômago está embrulhado. Sinto-me totalmente rejeitado. Tudo o que desejo é resposta a uma oração. Um último pedido a ser honrado. Se ao menos Deus me esmagasse e acabasse comigo de vez, teria ao menos a satisfação de não blasfemar contra o Deus Santo antes que além dos meus limites eu seja levado. Onde está a força para manter viva a minha esperança? Que futuro tenho que me faça querer continuar? Acha que sou resistente como pedra? Acha que sou de ferro? Acha que posso me erguer por mim mesmo? Não me restou força nenhuma. Alguém desesperado pelos amigos deveria ser amparado, mesmo que desistisse de confiar no Todo-Poderoso. Mas meus irmãos são como ribeiros no deserto. Num dia, estão cheios de água do gelo e da neve derretidos que descem das montanhas. Mas no meio do verão estão secos, apenas uma cratera ressecada pelo sol. Os viajantes o avistam e saem de sua rota, pensando que vão matar a sede, mas só encontram um buraco sem água e morrem de garganta seca. As caravanas dos mercadores de Temã esperam achar água. Os turistas de Sebá anseiam por uma bebida fresca.
Eles se aproximam esperançosos. Mas que decepção! Quando chegam, dão de cara com a terra seca. E vocês, meus amigos, não são melhores. Vocês não ajudaram em nada. Vocês veem a minha situação e só o que fazem é se encolher de medo. Não que eu tivesse pedido algo. Não pedi nem mesmo um tostão furado, nem implorei que fizessem algum sacrifício por minha causa. Então, por que tantos sofismas e palavras evasivas? Mostrem-me algo incontestável e me calarei. Se tanto sabem, digam-me onde errei. A verdade pode doer, mas vocês têm coragem de dar uma de santo pra cima de mim. Vocês apontam o que há de errado em minha vida, mas respondem à minha angústia com conversa fiada. São as pessoas meros objetos para vocês? São os amigos como mercadorias? Olhem-me nos olhos, porque eu mentiria a vocês. Não sejam injustos. Agora, sem palavras dúbias, pensem com cuidado. Minha integridade está em jogo. Conseguem detectar falsidade no que digo? Não acham que sou capaz de discernir o bem do mal? Jó, capítulo 7. A vida não é uma luta. Não é como estar debaixo de uma escravidão dura. Como os trabalhadores do campo que esperam ansiosos o fim do dia. Como os que não têm nada a esperar senão o dia do pagamento. Estou entregue a uma vida que vagueia e não chega a lugar algum. Meses de engano, noites de aflição e desgraça. Vou para a cama e penso: quanto tempo até a hora de levantar? E eu me debato na cama a noite toda. Não aguento mais. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de feridas. Minha pele é escamosa e dura. O pus não para de vazar. Meus dias passam mais rápido que as mãos do mais hábil tecelão. Prosseguem até o fim, sem esperança. Deus, não esqueça que sou apenas um sopro. Estes olhos viram pela última vez a bondade. E vocês já viram meu fim. Continuem olhando, mas não restará nada para ver. Como uma nuvem evapora e para sempre desaparece, os que vão para a sepultura jamais retornam. Para a família, jamais irão voltar. Os amigos nunca mais irão encontrar. E assim, não vou ficar calado. Vou dizer em alto e bom som: minha queixa contra o céu é muito amarga, mas honesta. Querem pôr em mim uma mordaça, como quem deseja que simplesmente a tempestade pare e o mar se acalme. Quando penso, vou para a cama e quem sabe eu melhore, ou um cochilo me fará bem. Surgem pesadelos para me assustar e visões de apavorar. Preferiria ser enforcado e morrer a continuar desse jeito viver. Eu desprezo esta vida. Quem precisa disso? Deixem-me sozinho. Minha vida não vale nada. Não passa de fumaça. O que são os mortais para que te importes com eles e gastes com eles parte do teu dia, para que venhas toda manhã saber como estão? Nunca deixarás de olhar para mim? Não me deixarás só, nem para que eu respire. Mesmo tendo pecado, como isso pode ferir-te, se és maior que tudo, responsável por todos os homens? Porque me tornei o teu mais importante alvo.
Por que simplesmente não perdoas meus pecados e começas do zero comigo? Do modo que as coisas vão, logo estarei morto. Olharás para cima e para baixo, mas já não estarei por perto. Jó, capítulo 8. Bildade de Suá começou a falar. Até quando você vai continuar falando desse jeito? Está dizendo tolices, bobagens sem tamanho. Será que Deus comete erros? O Todo-Poderoso, por acaso, deixa escapar alguma coisa? É claro que seus filhos pecaram contra ele. Se não, porque Deus os teria punido. Saiba o que você deve fazer. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso. Se você é tão inocente e justo como diz, não é tarde demais. Ele virá correndo e acertará as coisas de novo, restabelecerá tudo. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Apresente a questão aos nossos antepassados. Estude o que eles aprenderam dos seus ancestrais. Temos muito a aprender, pois somos recém-chegados e a vida é tão passageira que nem tempo nós temos. Então, por que não deixar que os antepassados nos ensinem a sua sabedoria e que nos instruam no que conhecem por experiência? Podem as mangueiras crescer sem solo? Podem os deliciosos tomates existir sem água? As flores não são lindas antes de colhidas? Mas sem solo ou água, murcham mais rápido que a grama. Isto é o que acontece com quem se esquece de Deus. Sua esperança não dá em nada. A vida dele está por um fio, pois toda a confiança está em coisas frágeis como a teia de aranha. Uma sacudida e o fio se rompe. Tenta se agarrar a ela e o fio cede. Ou são como espinheiros, que brotam à luz do dia, invadindo o jardim, esparramam-se para todo lado, estragando as flores, e agarram-se até mesmo nas rochas. Mas quando o jardineiro os arranca pela raiz, o jardim nem sequer nota a sua falta. Quanto antes o perverso for embora, melhor. Assim a boa planta pode crescer em seu lugar. Não há como Deus rejeitar quem é bom, e com certeza não ajuda o que é mau. Deus fará você rir de novo. Você ainda vai pular de alegria. Seu inimigo vai se dar mal, e ele verá seu castelo de cartas desmoronar. Jó, capítulo 9. Jó recomeçou. Então, o que há de novo? Eu sei de tudo isso. A questão é, como um mero mortal pode ser realmente justo aos olhos de Deus? Se quiséssemos apresentar nossa causa diante dele ou argumentar, que chance teríamos? Nenhuma em 1000. A sabedoria de Deus é tão profunda. O poder de Deus é tão imenso. Quem poderia tentar resistir e ainda sair intacto? Ele faz tremer as montanhas antes que saibam o que está acontecendo. Quando bem quiser, sacode-as e põe tudo de cabeça para baixo. Ele pode chacoalhar a terra até suas fundações são abaladas. Ele diz ao sol, não brilhe, e ele para de brilhar. Cobre a luz das estrelas. Sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele projetou a grande ursa maior e Órion, e as Pleiades e o Cruzeiro do Sul. Jamais poderemos compreender toda essa grandeza. Seus milagres surpreendentes não podem ser contados. Ele se move à minha frente e não o vejo. Sua presença silenciosa, mas real, não percebo. Se toma algo sem ser notado, quem poderia detê-lo? Quem vai dizer o que está fazendo? Quando ele está irado, nada o detém. Até o maior e mais temível dos monstros se encolhe diante dele. Desse modo, como posso discutir com ele? Como vou apresentar uma defesa diante de Deus? Ainda que eu seja inocente, nunca poderia argumentar. Só posso me atirar a seus pés e pedir pela misericórdia do juiz.
Mesmo que eu apelasse para Deus e Ele me respondesse, ainda não acreditaria que me ouviu. Assim sou jogado de um lado para outro, e as feridas se multiplicam sem motivo. Nem mesmo posso retomar o fôlego, e o sofrimento só vai crescendo. Se é para ver quem é mais forte, ele vence brincando. Se for para a justiça, quem poderia intimá-lo? Ainda que eu seja inocente, tudo que eu disser me incriminará. Mesmo que eu não tenha culpa nenhuma, defender-me de nada adiantará. Acreditem em mim, sou inocente. Não consigo entender o que acontece. De que vale a vida? Dá tudo na mesma, não há diferença nenhuma. Pois Deus destrói tanto o que é mal como o que é bom e honesto. Quando a calamidade ataca e traz morte repentina, Ele cruza os braços, insensível ao desespero do inocente. Ele permite que o ímpio assuma o controle do mundo. Designa juízes que não discernem o certo do errado. Se ele não é o responsável, então quem é? Meu tempo é curto. O que resta da minha vida se esvai tão rápido que nem pude contemplar a alegria. Minha vida está indo rapidamente, como um navio veloz, como uma águia que mergulha para capturar sua vítima. Ainda que eu diga, vou ignorar tudo isso, vou olhar apenas para o lado bom e me esforçar para manter o sorriso, todas essas desgraças ainda me devorarão por dentro, pois sei que não terei alívio nem paz. Já anunciaram o veredito. Culpado. De que servirão os protestos? Ainda que eu me esfregasse todo e me lavasse com o melhor sabão que encontrasse, eu seria empurrado para dentro de um poço sem fundo até o cheiro ficar insuportável. Deus não é homem que nem eu. Ele não é um igual para que eu enfrente no tribunal. Como eu gostaria que existisse um árbitro que servisse de mediador, que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim e me libertar deste terror para eu poder respirar outra vez. Então, ergueria a voz e apresentaria meu caso corajosamente. Mas como as coisas estão, não há nenhuma chance. Jó, capítulo 10. Não suporto mais esta vida. Não aguento mais. Por isso coloco tudo para fora, sem guardar nada. Toda queixa e amargura da minha alma. Jó orou. Vou apresentar o que está no meu coração. Deus, não me declares culpado, sem permitir que eu saiba qual é a acusação. Tu mesmo me criaste e disseste que era bom. Então, por que me fazes passar por tanto sofrimento? Rejeitas a quem moldaste com as próprias mãos e abençoas as maquinações do perverso? Não enxergas como nós mortais? Será que olhas a aparência? Não estás limitado ao tempo como nós. Tens toda a eternidade para realizar tuas obras. Então, por que tanto procuras em mim culpa e pecado, como se buscasse agulha no palheiro? Sabes que não sou culpado. Sabes também que ninguém pode me ajudar. Tu me formaste como um vaso com tuas mãos, mas agora vais me quebrar em pedacinhos. Lembras a bela obra que fizeste com o barro? Agora vais me reduzir a pó? Oh, a maravilhosa concepção! O encontro do masculino com o feminino. Que grande milagre! A pele e os ossos, o músculo e o cérebro. Tu me deste a vida, amor insondável.
Acompanhaste de perto até o meu respirar. Mas nunca me contaste esta parte da história. Nem imaginava que havia algo mais. Que se eu desse um passo em falso, tu perceberias e não deixarias nada passar. Se sou mesmo culpado, estou perdido. Mas se sou inocente, não é melhor. Continuo perdido. No meu interior flui a amargura. Estou totalmente mergulhado em aflição. Tento me defender da melhor maneira possível, mas tu és forte demais para mim, implacável como um leão à espreita. É impossível. Sempre encontras novas testemunhas contra mim, e tua ira só aumenta e se acumula sobre a minha dor. Então, por que me fizeste nascer? Quem dera ninguém nunca tivesse me visto. Eu gostaria de jamais ter vivido, ter sido sepultado sem jamais ter respirado. Não poderia encerrar agora a discussão sobre minha vida? Poderias dar uma trégua para que possa sorrir por um momento, antes que eu morra e seja sepultado, antes que esteja num caixão fechado, banido sem retorno para a terra dos mortos, onde pela escuridão serei escondido? Jó, capítulo 11. Foi a vez de Zofar de Naamate se pronunciar. Que mundaréu de palavras! Não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Acha que pode continuar falando sem que digamos nada? Acha que vamos tolerar seus insultos e zombarias calados? Você alega, minha doutrina é perfeita e minha conduta impecável. Ah, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse o que pensa de você. Desejo que ele mostre a você o que é a sabedoria de verdade, pois a verdadeira sabedoria é bem cheia de complexidade. Mas esteja certo disto, você ainda não recebeu nem a metade do que merece. Você acha que pode explicar os mistérios de Deus? Acha que pode traçar um perfil do Todo-Poderoso? Deus é muito mais elevado que sua mente, mais profundo do que pode compreender. Ele se estende além dos horizontes da terra, é muito maior que todo oceano e mar. Se ele ordenar que o prendam ou arrastá-lo para o tribunal, o que poderá fazer? Ele percebe de longe a mentira e reconhece a maldade à distância. A Deus ninguém engana. Assim o ignorante só será sábio no dia em que a mula aprender a falar. Mas fique tranquilo. Se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para Ele estender as mãos, se limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro sem medo nem culpa. Você se esquecerá das suas angústias. Elas não passarão de vagas lembranças. O sol vai raiar e brilhar para você, e toda sombra será dispersa ao romper da manhã. Confiante de novo e cheio de esperança, você descansará. Olhará em volta e desfrutará toda a segurança. Bem acomodado e sem grandes preocupações, você será procurado por muitos por causa de tanta bênção. Mas o ímpio não verá nada disso. Continuará descendo ladeira abaixo, sem ter para onde ir, sem esperança, apenas a morte certa. Jó, capítulo 12. Jó respondeu: Vocês falam como especialistas. Até parece que quando morrer, não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Mas lembrem-se de que eu também penso, e vocês não são melhores que eu. Ora, não é preciso ser especialista para saber essas coisas. Estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então esse é o homem que conversava com Deus. Ridicularizado sem piedade nem dó. Vejam, o homem que nunca errou. É fácil para quem está no bem bom acusar, para o próspero desprezar os que estão na pior.
Os desonestos residem em segurança nas fortalezas, e os que insultam Deus vivem no luxo. Eles pagam um ídolo para receber proteção. Mas perguntem aos animais. Deixem que ensinem vocês. Os pássaros podem dizer o que está acontecendo. Observem a terra. Aprendam dela o básico. Ouçam. Os peixes do mar dirão a vocês o que sabem. Não está claro que todos eles concordam em que Deus é soberano e que tudo está em suas mãos? Cada alma vivente, cada criatura que respira. O ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vocês acham que os mais velhos detêm o monopólio da sabedoria, que é necessário ficar velho para entender a vida? A verdadeira sabedoria e o poder legítimo pertencem a Deus. Com Ele aprendemos a viver e por que viver. Se Ele derruba alguma coisa, é para valer. Se Ele prende alguém, não tem escape. Se Ele retém a chuva, prevalece a seca. Se Ele libera a água, a tudo inunda. Poder e sucesso pertencem a Deus. Tanto o enganado como o enganador devem responder a Ele. Ele despe os especialistas de suas credenciais, expõe os juízes como tolos sem critério. Ele desnuda os reis das vestimentas luxuosas e amarra um trapo em volta de sua cintura. Ele despe os sacerdotes dos seus mantos e demite altos oficiais de seus cargos. Ele faz calar a voz dos sábios e dos anciãos tira o bom senso e a sabedoria. Ele despreza as celebridades e desarma o forte e o poderoso. Ele ilumina o que está escondido em lugares profundos e escuros e converte a densa escuridão na luz do meio-dia. Ele faz nações surgir e se extinguir, faz crescer um povo e dispersa-o. Ele tira a razão dos líderes do mundo e os faz andar por terras sem rumo. Eles tateiam no escuro, cambaleando como bêbados. Jó, capítulo 13. Sim, vi com meus próprios olhos, ouvi com meus ouvidos e compreendi tudo isso. Tudo o que vocês sabem, eu sei também. E, portanto, não sou inferior a nenhum de vocês. Vou apresentar meu caso diretamente ao Todo-Poderoso. Agora vou recorrer a Deus. Já o apresentei a vocês e o que fizeram? Só me humilharam com mentiras. Vocês são um bando de charlatões. Não são de nada. Se ao menos ficassem calados, demonstrariam atitude de sabedoria. Ouçam agora, enquanto apresento meu caso. Considerem meu ponto de vista. Ou vocês vão continuar mentindo em nome de Deus, inventando histórias para defender Deus. Por que vocês tomam partido dele? Acham que ele precisa de advogado de defesa? O que aconteceria se vocês estivessem no banco dos réus? Suas mentiras até convenceriam um júri. Mas e a Deus? Ele interviria imediatamente se descobrisse parcialidade em seu testemunho. O esplendor dele não deixa vocês em pânico? Não tem medo de mentir tão descaradamente diante de Deus? Suas declarações são sabedoria de Araque, que mereciam ir para a sarjeta. Então, segurem a língua enquanto falo. Estou preparado para toda e qualquer consequência. Por que sempre fico em maus lençóis quando tento tomar as rédeas da minha vida? Porque ainda que ele me mate, continuo a esperar nele. Mas de fato, até o fim, vou defender minha inocência. Apenas esperem e vejam a minha defesa. Se eu fosse mesmo culpado, acham que eu faria isto? Quem é mau teria coragem de aparecer diante de Deus?
Vocês deveriam prestar atenção ao que digo. Ouvir atentamente com os 2 ouvidos bem abertos. Agora que apresentei minha defesa, tenho certeza de que serei absolvido. Alguém pode provar suas acusações contra mim? Se tiver, eu me calo e posso morrer. Por favor, Deus. Tenho 2 pedidos. Conceda-os e saberei que posso contar contigo. Primeiro, afasta de mim as aflições. Para mim, o terror é demasiado. E fala diretamente a mim para que eu possa responder. Ou me deixa falar e me respondes. Quantos pecados foram registrados contra mim? Mostra-me, por favor, que mal cometi. Por que te escondes e permaneces em silêncio? Por que me tratas como inimigo? Por que me chutas como se eu fosse uma lata velha? Por que chutas um cachorro morto? Sei que tens uma longa lista de erros meus, pecados que remontam à minha juventude. Tu me acorrentas e não consigo me mover. Vigias cada movimento e observas todos os meus passos. O homem vai se corroendo, como a madeira que apodrece e como a roupa que é roída pela traça. Jó, capítulo 14. O homem é tão frágil. Sua vida é curta e cheia de angústia. Como uma flor que brota e logo murcha, tão passageira como a sombra de uma nuvem. E por que gastas teu tempo comigo, um ser tão insignificante? Por que te dás ao trabalho de me arrastar para o tribunal? Não dá nem para discutir. Esperas alguma coisa de nós? A vida do homem é tão limitada. Tu já sabes, pois decidiste nosso tempo de vida. Estabeleceste os limites e ninguém pode ultrapassá-lo. Então, dá um pouco de descanso até que se cumpram os dias estabelecidos. Pelo menos, para a árvore sempre há esperança. Derrube-a e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas, e seu tronco morra na terra, mal sente a água e ela torna a vida. Brota e cresce como uma planta nova. Mas e o ser humano? Ele morre e não tem volta. Dá seu último suspiro e tudo se acaba. Como a água do lago evapora e o leito do rio seca, assim o homem se deita e jamais se levantará. Porque simplesmente não me enterras e te esqueces de mim por um tempo, até que tua ira tenha diminuído. Poderias estabelecer um prazo para te lembrares de mim de novo. Se o homem morrer, viverá novamente? Eu pergunto. Durante todos esses dias difíceis, continuo esperando pelo dia em que receberei libertação. Saudoso da criatura que fizeste, tu me chamarás e eu responderei. Vigiarás cada passo que eu der, mas não contarás quanto errei. Meus pecados serão amarrados num saco, atirados ao mar, e irão para o fundo do oceano. Mas assim como a montanha pode desmoronar e as rochas mudam de lugar, as águas desgastam as pedras e o chão sofre erosão, nossa esperança é reduzida a pó. Tu és demais para nós e sempre tens a última palavra. Nosso aborrecimento por isso se vê em nossa fisionomia, mas tu nos despedes mesmo assim. Se nossos filhos se derem bem ou mal, nunca o sabemos nem saberemos. Só podemos sentir as próprias dores e lamentar o próprio sofrimento.
Jó, capítulo 15. Elifaz de Temã falou pela segunda vez. Se você fosse mesmo sábio, não falaria tolices, não jogaria palavras ao vento, nem falaria esses absurdos numa discussão tão séria como essa. Olhe para você. Você banaliza tudo, transforma assuntos espirituais em conversa fiada. O seu pecado o ensinou a falar desse jeito. Você preferiu adotar a linguagem de malandro. Suas palavras denunciam sua culpa. E não sou eu quem digo, mas você mesmo se entrega. Acha que é o primeiro a enfrentar isso? Você nasceu antes de existirem as montanhas? Estava presente quando Deus criou tudo? Acha que conhece todas as coisas? O que você sabe que nós não sabemos? Que discernimento você tem que nos falta? Barba grisalha e cabelos brancos não significam nada? Há gente mais velha que seu pai do nosso lado. As promessas de Deus não bastam e as nossas palavras ternas não o consolam? Por que permite que suas emoções o dominem? Precisa sair dando coices e cuspindo fogo para todos os lados em revolta contra Deus? Como deixa palavras como essas saírem de sua boca? Acha possível um mero mortal ser impecável aos olhos de Deus? Como um pobre mortal pode achar que tem razão? Ora, Deus não confia nem mesmo nos anjos. Nem os céus são totalmente puros a seus olhos, quanto mais nós, humanos imundos e corruptos, que bebem a maldade como água. Tenho umas coisinhas para dizer a você. Preste atenção. Vou falar da minha experiência. É o que gente sábia sempre ensinou também, sem nenhuma reserva do que aprenderam com seus pais há muito tempo, quando eram donos de toda esta terra. Para os que vivem segundo as próprias leis, não as de Deus, não existe nada além da angústia. E quanto mais vivem, a situação piora. Qualquer coisa, até mesmo um pequeno ruído os amedronta. Quando finalmente pensam que estão em paz, acontece um desastre. Eles se desesperam, pois a situação nunca melhora. Vivem com uma corda no pescoço. Eles andam para lá e para cá à procura do que comer. Todo dia é o dia do juízo. Eles vivem em constante terror, sempre jogados contra a parede, porque insistem em erguer os punhos contra Deus. Desafiam o Todo-Poderoso, brigam o tempo todo com Deus e sempre estão na defensiva. Mesmo que pareçam ter boa saúde, sejam bem dispostos e joviais, terminarão seus dias em lugares em ruínas. Dormirão em barracos detonados, caindo aos pedaços. Nunca prosperarão, nem conseguirão juntar dinheiro. E depois, a morte. Não pense que escaparão. Seu fim será como um mato ressecado. Um leve sopro de Deus bastará para os derrubar. Há uma lição aqui. Quem investir em mentiras, as receberá com juros, pagos de uma vez só antes do prazo. Que investimento! Serão como fruto destruído antes de amadurecer, como botão de flor arrancado antes de desabrochar. Os ímpios são infrutíferos. Não tem proveito algum. A vida construída com suborno se desfará. Eles se unem carnalmente com o pecado e geram a maldade. Do ventre deles só nasce engano. Jó, capítulo 16. Então Jó se defendeu. Já ouvi mais do que podia aguentar. Vocês são consoladores de Araque. Será que esse papo furado não acaba nunca? Qual o problema de vocês? Por que insistem tanto nisso? Se vocês estivessem na minha pele, eu poderia até falar do mesmo jeito, despejar um monte de sermões e obrigá-los a ouvir tudo. Mas nunca faria isso. Eu os consolaria e confortaria. Tentaria aliviar as coisas, não torná-las piores. Quando falo, não me sinto melhor. Se me calo,
também não ajuda em nada. Estou esgotado. Deus, tu me destruíste, a mim e minha família. Estou seco, sou apenas pele e osso. Assim mostras ao mundo que estás contra mim. Quando me olho no espelho, vejo um testemunho do que fizeste a mim. Tua ira me dilacera, teus dentes me rasgam em pedaços, e meus inimigos lançam olhares ferozes para mim. As pessoas me apontam o dedo, ridicularizam e batem em mim. Todos se juntam para me perseguir. E Deus apenas olha e permite que os ímpios façam isso. Eles fazem o que querem comigo. Eu estava cuidando da minha vida, tranquilo, quando Deus me golpeou. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou de um lado para o outro. Ele me escolheu como alvo e me cercou de flecheiros prontos para atirar. Sem dó nem piedade, eles me acertaram com suas flechas. E agora estou ferido e o chão todo manchado do meu sangue. Ele me destruiu. Uma vez após outra, caiu sobre mim como um bravo lutador. Vesti-me de luto e prostrei-me com o rosto em terra. Meus olhos estão vermelhos de tanto chorar, e vejam as minhas olheiras. Estou assim, ainda que nunca tenha ferido uma alma, e minhas orações sejam sinceras. Ó terra, não esconda o mal que me fizeram. Não abafe meu choro nem meu protesto. Saibam que há alguém no céu que conhece a verdade sobre mim. O advogado que pode limpar o meu nome, meu protetor, meu amigo. Enquanto as lágrimas dos meus olhos são derramadas diante de Deus, Ele defende um pobre mortal perante Deus, como se defende um grande amigo. Pois faltam somente alguns anos para que eu tome o caminho sem volta. Jó, capítulo 17. Meu espírito está debilitado. Meus dias estão esgotados. A sepultura está aberta à minha espera. Estás vendo esses zombadores que me cercam? Por quanto tempo ainda vou ter de suportá-los? Oh Deus, preciso da tua ajuda. Preciso da tua garantia, pois és o único que podes fazer isso. Essa gente não ajuda em nada. Sabes quão insanos eles podem ser. Não os deixes sair como vencedores. Os que traem os próprios amigos ensinarão perversidade aos filhos. Deus, tu me colocaste na boca do povo, e eles me cospem no rosto. Mal enxergo de tanto choro. Sou apenas pele e osso. Os íntegros não conseguem acreditar no que vem. E os de bom coração estão convencidos de que desisti de Deus. Mas quem tem princípios se mantém firme. E quem tem as mãos limpas ficará cada vez mais forte. Vocês ainda querem falar alguma coisa? Querem fazer uma nova tentativa? Até agora não encontrei nem sombra de sabedoria nas suas palavras. Minha vida está prestes a acabar. Todos os meus planos estão arruinados. A chama da minha esperança está apagada. Dizem que a noite se transformará em dia e que a alvorada está prestes a surgir. Mas se tudo que espero é ir para o cemitério, se minha única esperança de conforto é o túmulo, se vou apodrecer depois de enterrado e os vermes serão meus únicos companheiros, como vocês podem falar de esperança? Alguém vai me ajudar a encontrá-la? Não.
A esperança será enterrada comigo. Descansaremos juntos debaixo da terra. Jó, capítulo 18. Bildade, de Suá, entrou na conversa. Vamos parar com esse jogo de palavras? Francamente, seja razoável e poderemos conversar. E por que você trata seus amigos como animais? Você olha para nós como se não soubéssemos coisa alguma? Por que se acha tanto? Quer que o mundo todo se adapte a você? A realidade deveria mudar por sua causa? A regra é esta: a luz dos ímpios se apaga, o seu brilho diminui e se extingue. A casa deles escurece, a lâmpada de sua vida é apagada. Seus passos fortes tornam-se vacilantes e tropeçam nas próprias armadilhas. Ficam enroscados na própria emboscada. Seus pés ficam presos, bem presos pelo laço. Eles tropeçam nas cordas que esconderam e caem na cova que eles mesmos cavaram. O terror vem de todos os lados. Eles correm o mais rápido que podem. As aflições estão prontas para devorá-los. A desgraça está prestes a lançar-lhes as garras. São arrancados do conforto de seu lar docilar e levados direto para a morada da morte. A vida deles se esvai em fumaça. O fogo e o enxofre espalham-se por suas ruínas. Suas raízes apodrecem e seus galhos secam. Eles nem serão mais lembrados. Serão enterrados como indigentes sem nome. São atirados da luz para as trevas, totalmente banidos do mundo, e saem de mãos vazias. Nem um único filho, nada que mostre algum resultado de sua vida na terra. Do Oriente ao Ocidente, todos estão apavorados e horrorizados com o fim deles. Vejam, é isso que acontece com os perversos. Esse é o fim dos que ignoram Deus. Jó, capítulo 19. Jó respondeu: Até quando continuarão a me torturar, a me machucar com suas palavras? Já me insultaram mais de 10 vezes e não têm vergonha de me detonar. Se eu saí dos trilhos, fiz algo de errado, o que vocês têm a ver com isso? Por que vocês ficam se achando e usam a minha situação para acabar comigo? Vão reclamar com Deus? Ele está por trás de tudo. Foi Ele que me jogou nesta confusão. Olhem para mim. Grito desesperado: socorro! E sou ignorado. Ninguém se importa. Deus interditou o meu caminho. Estou totalmente encurralado. Ele cobriu todas as luzes. Estou preso no escuro. Ele destruiu minha reputação, tirou-me até o respeito próprio. Ele me fez em pedaços. Estou arruinado e arrancou a esperança pela raiz. Não sobrou nada. Lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse seu pior inimigo e jogou tudo e todos contra mim. Usa toda a arma que se possa imaginar. Cerca-me por todos os lados. Não há como escapar. Deus tirou de mim a minha família. Todos os que me conhecem me evitam. Meus parentes e amigos me abandonaram. Os meus hóspedes viram a cara para mim. As criadas me tratam como um inútil, fazendo de conta que nunca me viram. Chamo meu criado e ele me ignora, até mesmo quando peço um favor. Minha mulher já não suporta ficar ao meu lado. Sou um ser repugnante para meus parentes. Até os mendigos na rua me desprezam. Quando saio, zombam de mim. Todos de quem fui chegado sentem nojo. Meus amados me rejeitam. Estou só pele e osso. Minha vida está por um fio. Amigos, meus amigos, tenham dó. Deus pegou pesado comigo. Vocês vão fazer o mesmo. Já não me tiraram até o couro?
Quem dera minhas palavras fossem registradas num livro, ou melhor ainda, esculpidas numa pedra. Apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá a vida, e no final, é Ele quem me fará justiça. E eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído. Verei Deus com meus próprios olhos. Como anseio por esse dia. Se vocês estão pensando, como podemos arrasá-lo, pois a culpa dessa aflição é toda dele? Esqueçam. Comecem a se preocupar com vocês mesmos. Preocupem-se com seus pecados e com o juízo divino, pois não há nada mais certo que o julgamento.